orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver. Me enviou para que voltes a e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram-lhe os olhos, imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas, e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua preciosa palavra. Tua palavra, Senhor Deus, que garante, Senhor, a vitória. É a tua palavra, Senhor, que nos preenche e nos completa. É ela, Senhor, que proporciona nas nossas vidas a verdadeira fé. A fé, Jesus, que não é emocional. A fé, Jesus, que não dura por algum tempo. É uma fé, Senhor, que permanece. É esta fé, Senhor, que nós buscamos. É esta fé que nós clamamos. É esta fé que nós pedimos. A fé, Senhor Deus, que está além das circunstâncias. Uma fé, Senhor, que é sobrenatural. Que o teu Espírito proporcione, Senhor, esta fé. E que o teu nome seja exaltado, Senhor. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, o Espírito de Deus colocou no meu coração esta palavra. E ela confronta muito as nossas vidas. E se eu fosse colocar um título nesta mensagem, se o Senhor me permitisse, eu colocaria que muitas vezes Deus precisa tocar na nossa visão para mudar a nossa missão. Muitas vezes Deus precisa tocar na nossa visão para mudar a nossa missão. Missão é tudo aquilo que eu estou fazendo, mas a gente faz porque a gente acredita, sim ou não? Então o que a gente acredita, a gente faz. A gente serve a Jesus, ama Jesus, ama os caminhos de Jesus, porque a gente acredita em Jesus. Então o que me faz ir para uma missão? É o conjunto de crenças. O conjunto de crenças me faz agir, me faz fazer. Às vezes nós queremos mudar o comportamento dos nossos filhos. Vou dar um exemplo básico. Só que comportamento só muda se mudar a visão, a mentalidade, o que ele pensa. Então não adianta mudar o comportamento, tem que mudar a mentalidade. Como que eu mudo a mente? A gente só consegue mudar com um conjunto de crenças. Às vezes, Deus só consegue mudar meu comportamento quando Ele fere a minha vista. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos estão entendendo de verdade? Então, esta noite, o Senhor está convocando homens e mulheres de coragem para fazer uma única oração. Ela não precisa durar muito tempo.
ela não precisa se estender muito tempo, mas ela precisa ser sincera. Deus, se o Senhor tiver que mudar a minha visão, a minha missão, fere a minha vista, porque é melhor ser ferido na vista, mas estar na sua missão, do que permanecer na minha vista e longe da tua missão. Quantos estão comigo? Você tem coragem de fazer uma oração dessa? O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que Saulo, o homem chamado Saulo, ele tinha uma missão, e a missão de Saulo era perseguir os cristãos. Só que os cristãos ainda não eram chamados, os cristãos eram aqueles que seguiam o Nazareno, que no começo ali de Atos eram conhecidos como aqueles da seita, aqueles que estavam seguindo o Nazareno. E Saulo tinha uma missão. Qual era a missão de Saulo? A missão de Saulo era acabar com a vida daqueles que estavam seguindo Jesus. Por quê, irmãos? Porque Paulo foi construído dentro de uma visão. A visão que eu sou construído me empurra para uma missão. Quantos estão comigo? Se eu precisar mudar a missão, Deus precisa ferir a minha visão. Eu estou tentando desse jeito, eu estou fazendo assim, eu estou agindo assim, eu estou andando assim, e nada muda na minha vida. Nada muda, porque se a visão não muda, as coisas não mudam. Quem era esse homem? Saulo foi aquele que autorizou e participou da morte de Estevão. Ele viu Estevão sendo apedrejado, sim ou não? Esse homem que viu Estevão sendo apedrejado foi aquele que viu o Estevão dizendo: "Eis que eu vejo os céus abertos". Ele ouviu tudo isso, mas mesmo assim, ele viu um homem morrer por causa da sua fé, mas mesmo assim, ele pediu aos sacerdotes cartas para perseguir aqueles que eram chamados da seita. Por quê, irmãos? Porque a vida religiosa, uma vida religiosa, nos faz agir e pensar como um religioso. Paulo vivia uma vida de ritos. Paulo foi criado aos pés. Paulo era fariseu, era um homem que defendia a sua fé. Só que a Bíblia diz que no caminho de Damasco aconteceu o inesperado. O que aconteceu? A Bíblia diz que ele, no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ele encontrou com quem? Jesus. Como que Jesus paralisa a vida daquele que acha que está certo, que acha que está andando certo, que acha que está andando no caminho, que acha que está na missão de Deus, que acha que está vivendo os planos e os sonhos de Deus para a vida dele? Jesus trouxe uma cegueira para Saulo. A luz que brilhou no caminho, a Bíblia diz que Saulo caindo em terra, ficou o quê? Cego. Quando ele se levantou, ele não estava mais na sua missão, ele começou a dar passos para a missão que o Senhor tinha para a vida dele. Então, entendo que estar na visão e na missão de Deus não tem a ver com benefício meu, tem a ver com uma vontade do Pai. Não tem a ver se está tudo dando certo, se está tudo dando bem, está tudo bom. Então eu estou na visão, eu estou na missão de Deus, porque está tudo dando bem. Quem disse isso? E o contrário é uma verdade, está tudo dando errado, está tudo difícil, as coisas não acontecem, a coisa não flui, o negócio não vai. Pode ser que o Senhor está aí. Porque Paulo tinha certeza da sua missão. Saulo tinha certeza
Ele não só tinha certeza, como ele tinha autorização daquele que ele olhava e achava que era o superior dele. Sai Paulo, sai Saulo, porque na verdade Paulo e Saulo é só questão do grego. Não é que Deus mudou o nome de Saulo, é porque o nome Saulo, grego é Paulo. Aí, quando ele se levanta, ele levanta como? Com escamas, ao ponto de homens ter que conduzi-lo. Dependência. Quem diz que quando eu não estou dependendo das pessoas, eu não estou naquilo que Deus tem para a minha vida? Quem disse? Agora, uma coisa é fato. Quando o Senhor pisa a nossa vista para colocar na missão e na vista que Ele tem para nós, é porque Ele tem algo maior, é porque Ele tem algo melhor. Quantos estão comigo? Que a Bíblia diz, a Bíblia revela, não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que diz, que quando Paulo caiu por terra, ele faz a pergunta, ele escutou a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando nós somos perseguidos, e eu falo da igreja, quando a igreja é perseguida, a igreja tem um esposo, e o esposo da igreja está vivo, e por ele estar vivo, quando um casal se perseguir minha esposa, está me perseguindo, irmão. Se me perseguir, está perseguindo a minha esposa. Então a perseguição que veio sobre a igreja, o marido, o noivo, se colocou à frente daquele que era o perseguidor. Crente não precisa se defender, irmão. O crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que se submeteu ao Senhor e à sua palavra, não se defende. Sabe por quê? Porque o marido está vivo. Se somos do Cordeiro. Quando Jesus respondeu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, você não está me perseguindo. Perseguiu a minha noiva, você está me perseguindo. Que caia por terra todos os inimigos de Deus, que ficam envergonhados e confundidos, todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Deus deixou na terra duas instituições, a família. Aquele que perseguia a igreja está perseguindo o Senhor Jesus. Aquele que perseguia a família está perseguindo o Senhor Jesus. Que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que estão perseguindo a igreja. Que o Senhor possa abrir muitos olhos de Saulo por aí. Agora a pergunta que nós precisamos aplicar na nossa vida, olhando para a vida de Saulo, é se Deus, será que eu estou na minha visão? E o que me move para uma missão é a minha visão. E às vezes a minha missão, ela é até evangélica, ela é até bonita, ela é até bela. Só que a pergunta é se o Senhor está na missão, pediu isso. Quantos estão comigo? Porque, vamos lá, vamos voltar de novo. O meu comportamento está ligado e relacionado ao meu conjunto de crenças. Tudo que eu creio, eu só me movo por aquilo que eu acredito. Então, se Deus quiser mudar a minha movimentação, Ele precisa mudar o que eu acredito. Quantos estão comigo? Se Deus quiser mudar a minha movimentação, Ele precisa mudar o que eu acredito. Mas não é eu que estou falando isso. É Romanos. Quando fala, Romanos capítulo 12, é isso? 12. Transformai-vos pela ação do vosso
entendimento, para que experimentemos qual seja agradável e perfeita vontade do Senhor. Cadê o irmão lá? Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Olha lá o 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados em inovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, dos 70 anos cativo, já não estava profetizado? Sim ou não? Eles foram para a Babilônia, foi ou não foi? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel se curvaram diante da estátua, mas teve um monte que se curvou. Quando Deus falou, está liberto, volta para que é o livro de Esdras, lá Neemias, quando eles Jerusalém, ou seja, a terra que o Senhor prometeu, você acha que todo mundo voltou? Tinha um monte de gente já estabelecida na Babilônia, meu irmão. Não vos amoldeis com este mundo. Amoldar com este mundo, irmão, não é que a gente não pode desfrutar, que a gente pode viver, que a gente não pode sair na rua, não pode ir para a praia, aqui não é isso, é pensar como o mundo pensa, é achar que a gente vai conquistar as coisas como o mundo conquista, é ter a mesma mentalidade do mundo, é ser assim, ó, pouca farinha na panela, meu irmão, é meu pirão primeiro, o mundo pensa assim, pouca farinha na panela, irmão, é mais uma oportunidade para dividir, reparte com 7 até com 8, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, o acharás, escassez do mundo fala assim, está escasso as coisas, guarda para você, diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, reparte com 7 ou até com 8, ou seja, como que é repartir com 7 até com 8? Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reparte com 7, mas tem mais um, então reparte o seu com o 8º, agora o mundo não pensa assim, então vamos lá, se o que eu faço, porque eu faço, é porque eu penso daquele jeito, se Deus quiser mudar o que eu faço, Ele tem que mudar o que eu penso. Como Deus mudou a vida de um homem que estava perseguindo a igreja, mostrou para ele, que ao perseguir a igreja, você está me perseguindo, então peraí, você está muito saidinho, então você está enxergando bem, então vou ferir a sua visão. Uau, por isso que eu falei que é só homens e mulheres de coragem, que têm coragem de fazer essa oração. Deus, se o Senhor deseja uma missão diferente de mim, fere a minha visão. Quando Deus fere a nossa visão, tem algumas características. Paulo ficou dependente, Paulo não sabia mais para onde ir, ele conheceu Jesus, mas ao mesmo tempo, perdeu toda a sua capacidade de agir. Aí a Bíblia diz que ele foi levado à casa de Judas. Aí olha que interessante, ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem, foi jejuar, irmão, foi jejuar, ele não comeu e ficou sem ver e não comer. Diz que em Damasco tinha um homem chamado Ananias. Aí disse o Senhor em visão. Deus fala em visão, hein? Às vezes, irmãos, eu vou falar de uma forma que eu tenho certeza que você conhece essa passagem. Às vezes a gente quer ser o Saulo. A gente vive, lê a Bíblia, fala assim, eu vou ganhar essa cidade, eu sou o Paulo dessa cidade. Mas ninguém se preocupa em ser Ananias. Porque Ananias tem 3 versículos. Deseja o extraordinário.
Mas as coisas ordinárias, Deus está nas coisas ordinárias, nas coisas comuns. Porque se o Saulo aqui desejar ser o Saulo, ganhar a cidade, uau! E desejar ser Ananias, ter uma comunhão com o Espírito ao ponto de dizer assim, ó, Deus mostrar em visão para Ananias, ali tem um Saulo que precisa abrir o olho, tem uma obra que é muito maior do que a sua, Ananias, mas você está na visão, ele não. Sabe o que a gente deseja, irmãos? Principalmente nos dias de hoje, às vezes, por causa do Instagram, e por causa das coisas, a gente, tem um tal de status agora, né? Status. A gente quer ver quantas curtidas, a gente é tentado a essas coisas. Puxa, quantas curtidas eu recebi. Talvez Ananias era missionário da única curtida. Ananias estava na visão. Esse estava enxergando, irmão. Agora o que estava na missão estava fora da visão. Quem estava fazendo estava fora de uma visão de Deus. Tinha um que estava ouvindo para colocar o outro no trilho, na missão que Deus tinha. Quantos estão comigo? Pega isso no seu espírito. Ananias recebeu a palavra do Senhor em uma visão. O Senhor falou para Ananias e disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu. Então Deus, o Espírito Santo, Jesus, dizendo para Ananias: eu tenho perseguido a vida desse homem, eu já apareci para ele no caminho, ele estava numa visão e uma missão errada, aí ao aparecer para ele, eu deixei ele com fome lá, cego. Aí a Bíblia diz que aí Paulo, cego, começou a enxergar o que Deus tinha. Quantos estão comigo? Coragem para fazer essa oração, hein? Tem ou não? Deus. Essa oração tem que ser corajosa. Deus, se o Senhor tem visto que a minha missão está fora da sua visão, eu quero mais é ver a sua visão do que enxergar a minha missão. Fere os meus olhos, Senhor, para que eu entre naquilo que o Senhor tem. Olha o que o Senhor falou. Ananias, você está na visão. Por quê? Levanta, vai até a rua direita, porque tem um homem lá chamado Saulo de Tarso. E numa visão, ele viu que um homem chamado Ananias colocava as mãos sobre ele, para que tornasse a ver. Vai lá, Ananias. Aí Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido, está entendendo como Deus, Ele trabalha em todos os nossos sentidos? Quem se move pelo que ouve, não faz. Porque eu tenho ouvido. Não, é fofoca. Porque eu tenho ouvido. É fofoca, irmão. É fofoca. Não se move. Não podemos mover por aquilo que nós temos ouvido. Vocês estão entendendo? Mas porque eu vou gastar tempo, gastar energia. E primeira coisa, se eu falo aquilo que eu tenho ouvido, irmão, eu fiz parte da fofocaiada. Eu virei fofoqueiro igual. Está repreendido, né, irmão? Em nome de Jesus. Porque eu tenho ouvido falar. Irmão, a gente tem ouvido, tá, amém? Só que a gente não tem ouvido para falar.
Tem abençoado que ouve aqui, já está aqui, ó. Para já ter uma conexão direta. É ou não é? Nem tudo que a gente ouve a gente tem. Olha como que Paulo ensina isso. Paulo fala assim, para a igreja em Coríntios. E estava acontecendo, hein? 1 Coríntios, na ceia. Lembra da ceia que a gente lê aqui? 1 Coríntios, aqui também lê, não lê? A partir do versículo 17, capítulo 11. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque tenho ouvido que há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ó, que sabedoria. Eu tenho ouvido que há entre vós divisões, Paulo está falando, e em parte eu creio. Sabe por que Paulo falou em parte eu creio? Porque ele não ouviu a história completa. Em parte eu creio. Em parte eu posso crer do que estão me falando, mas não é a história completa. Quantos estão comigo? Se não é a história completa, eu anuncio a história incompleta? Não, irmão. Quantos estão comigo ainda? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Este é para mim um vaso escolhido, ponto. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que Deus muitas vezes pede para a gente coisas que a gente não tem capacidade de fazer. Deus só vai pedir para a gente coisas que a gente não tem capacidade de fazer, meu irmão. Sim ou não? Porque a missão dele está acima de nós. Porque assim, o que a gente entrega? Só fé. E fé é ir. Gostou comigo? Se a gente fizer cálculo e tentar buscar racionalmente, tal, não, o verdadeiro servo do Senhor é aquele que obedece. Mas obedece quem? A voz do Senhor. Quem era Ananias, irmão? Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Fé, irmão, aí. Fé obedecer. Entende que o Saulo estava com carta da religião para ir para uma missão. Quando ele entrou dentro da visão de Deus, ele teve que se submeter aos processos que o Senhor tinha. A tradição, irmãos, de Saulo, a tradição que Paulo seguia, foi formando a lente que ele tinha. Ele via as coisas pela vida tradicional que ele vivia. E o Senhor precisou produzir em Saulo uma cegueira, para que ele enxergasse de verdade a missão que Deus tinha. Agora vamos lá. Vamos aplicar isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu vou encerrar. Qual a visão que Deus tem para a minha vida? Qual a visão que Deus tem para a sua vida? Às vezes, irmãos, a gente é tentado buscar as coisas extraordinárias. E quando a gente busca muito o extraordinário, a gente se esquece de viver as coisas comuns e simples. Buscar muitas vezes aquilo que é sobrenatural e extraordinário nos rouba da vida simples que Jesus pediu. E a vida simples que Jesus pediu, a vida simples,
Está escrito em Miqueias. Se o irmão puder colocar aí. Miqueias 6, 8. Miqueias capítulo 6. Na verdade, a partir do versículo 6. Diz assim o texto: que podemos apresentar ao Senhor? Que podemos apresentar ao Senhor? Podemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Rito. Devemos nos prostrar diante dele, com ofertas de bezerro de 1 ano? Ritual. Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10 mil rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declara o que é bom e o que Ele quer de você. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Não faça esse silêncio desafiador. Dê um glória a Deus. Nesse diálogo do profeta com o Senhor, nesse diálogo do profeta, declarando a palavra do Senhor ao povo, o povo está perguntando se Deus, Ele queria os sacrifícios, se Deus queria as ofertas, ou era disso que Deus se agradava, dos holocaustos, dos bezerros, dos milhares de carneiros, dos rios de azeite, até o absurdo de sacrificar os filhos, que era uma cultura pagã. Por isso que Jefté sacrificou a própria filha. Porque vivia numa cultura pagã e via povos fazendo isso, então ele achou que isso também Deus receberia. Como se dissesse assim, quanto custa resolver os nossos problemas com Deus? A resposta de Deus desmontou tudo isso. O Senhor já declarou que é bom para nós. O Senhor já declarou que é bom para mim e o que é bom para você. Ou seja, não é o nosso serviço, não é o nosso culto, não é as sofisticações que a gente possa fazer ou não para o Senhor. São 3 coisas que Deus quer. Pratique a justiça. Isso não é um discurso, irmão. É uma ação concreta. Pratique a justiça. Ação concreta. Pratique a justiça. Senhor, como que eu pratico a justiça? Opa, esse é um bom sinal. Justiça. Justiça nas relações, nas decisões, no trato com o fraco, no cotidiano. Por isso que viver o comum é o que Deus quer. Por quê, irmão? Estou pregando aqui, lindo. Olha, ele prega mesmo, hein? Ele sabe, hein? Sabe quando eu prego, irmão? Quando eu chego em casa, minha esposa me irrita. E aí eu passo para ela ser benevolente, ser bondoso. É lá. É quando minha filha me desobedece, que eu tenho que mostrar todo o amor de Cristo que está sobre mim, que eu preciso ser firme, mas eu preciso ser pai. Você acha que é esse tempo extraordinário que nós estamos vivendo, que é o difícil? Difícil é viver as relações cotidianas. Difícil é ser justo e praticar justiça fora do ambiente que a gente chama de culto. É seguir o conselho de Pedro: vós maridos,
Coabitai com as vossas mulheres com entendimento. Viva a vida comum do lar. É aí que é difícil. Viver a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? É ajudar nas tarefas. É cuidar também do jardim que Deus deu. Não, eu prefiro. Deus, eu prefiro estar na missão. A missão é melhor. Eu queria uma agenda para pegar de segunda a segunda. Se eu pregar de segunda a segunda, irmão, vai ser glória, fogo, unção e poder. Só que eu vou ser desafiado, irmão, é na vida comum do lar. De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Eu fiquei tão feliz quando a Mel postou sobre o pai, porque o meu amigo Carlos, que vocês chamam de pastor e eu também, mas é meu amigo Carlos, que é pastor. Ele é exemplo para mim, porque quando um filho dá testemunho de um pai, é porque ele se tornou exemplo. Quando uma esposa dá testemunho do seu marido, é porque ele se tornou exemplo. Hoje em dia pode ser pastor sem precisar dar exemplo. Às vezes dentro de casa. Eu não sei que Bíblia é essa, mas nessa daqui não se está praticando a justiça. Então Deus quer coisas extraordinárias. Talvez o extraordinário é praticar a justiça. 2, amar a misericórdia. Não apenas praticar a misericórdia por obrigação. Puxa vida, tem que fazer, né? Mas é amar a misericórdia. Ter prazer em perdoar, acolher, restaurar, como Deus faz conosco. Há prazer em fazer isso. Em ser misericordioso, em perdoar as pessoas, em abraçar as pessoas. Em ser gente. Quantos estão comigo? Amar a misericórdia. 3, e andar humildemente com o teu Deus. Não é correr na frente de Deus, nem andar distante, mas é na vida diária, dependente, sem performance espiritual. Lembra quando os discípulos estavam vendo na transfiguração? Jesus transfigurou na frente de Tiago, João e Pedro. Foi ou não foi? Eles estavam no monte, foi ou não foi? Qual foi a primeira coisa que Pedro falou? Apareceu Moisés, apareceu ele. Fazer uma cabana aqui, vão ficar no monte. Todo mundo vai ficar aleluiado. Vai ser fogo, vai ser glória. Jesus falou assim, não, desce do monte. Desce do monte que tem mais coisa lá para fazer. Irmão, não transforme o rito em uma fuga. Porque às vezes a gente quer a fuga do rito, que era o que o povo queria. Deus, o Senhor quer holocausto? O Senhor quer isso? O Senhor quer aquilo? Não, tudo apontava para ter um coração que praticasse a justiça, que amasse a misericórdia e que andasse humildemente perante o Senhor teu Deus. Quem pratica a justiça, quem ama a misericórdia e quem anda humildemente diante de Deus, talvez seja um Ananias, que está na visão que o Senhor tem. Quantos desejam ser Ananias? Quantos têm coragem de fazer a oração, Senhor, fere minhas vistas? Então nós vamos fazer ela hoje. Quantos estão comigo? Pode ficar de pé em nome de Jesus? A conversão de Saulo, preste atenção nisso, revela o quanto que nós podemos andar cegos, praticando muitas vezes ritos, cumprindo agendas, e ainda assim acreditando que temos a aprovação de Deus.
Saulo não era irreligioso, ele não era indiferente, ele estava ativo, comprometido, mas cego. Foi somente quando perdeu a sua visão que começou a enxergar. Ao se tornar cego, Saulo descobriu que sua verdadeira missão não começava nas viagens, nas cartas e nos púlpitos, mas na quebra da sua autossuficiência. Sim ou não? Antes de anunciar Cristo ao mundo, ele precisou ser desarmado por Cristo. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: que tipo de cegueira precisa acontecer em nossas vidas para que os nossos olhos se abram para a verdadeira missão? A verdadeira missão: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. E as demais coisas, nós vamos desfrutar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. Eu preciso me concentrar na minha missão, Deus. Qual é a minha missão? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor teu Deus. Aonde? Lá nos ribeirinhos? Não. No meu caso, na Tomás de Carvalho. Que é ali, quando eu acordo de manhã, do lado da minha esposa. A gente, talvez, e muitas vezes, cheio de problemas. Mas é ali que eu tenho que ser benigno. Ali que eu tenho que ser amoroso. Ali que eu tenho que demonstrar os frutos do Espírito. Que o Senhor possa abrir os olhos dos Saulos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Quantos estão comigo? Porque a missão de Deus muitas vezes não, ela não é o extraordinário. Ela é simples. E quem disse que o simples é fácil? É simples, é cotidiano, é ordinária. Cuidar da família, amar o secreto, praticar a justiça dentro de casa, no trabalho, onde estiver, viver a misericórdia, onde ninguém aplaude, é andar humildemente com Deus na rotina. Talvez a cegueira que precisamos não seja a perda da visão física, mas o colapso das nossas ilusões religiosas. Para que finalmente enxergamos a fidelidade, para que finalmente enxergamos que a fidelidade que o Senhor procura em nós começa dentro da nossa casa. Senhor. Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Convido você, tenha liberdade, vir aqui à frente. E vamos orar humildemente diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso, Senhor, abrir os meus olhos para tudo que o Senhor tem. E que tudo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor, ainda que tire, Senhor, a missão que eu possa acreditar que eu estou vivendo, que ela possa ser frustrada. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus aqui. Presta atenção. Quem que ilude as nossas vidas? Quem que deixa o homem viver iludido? Quem é? O diabo. O diabo ilude as pessoas, sim ou não? Então, se o diabo ilude, quem que traz desilusão para a pessoa?
é Deus, purinho. Por quê, irmãos? E quando às vezes eu fiquei desiludido, sabe o que é a desilusão? É o brilho da glória do Espírito que me joga por terra e fala assim, ó, você está no caminho errado, Saulo. Você está iludido, Saulo. Quantos estão comigo? Deus nos desilude. Às vezes na desilusão a gente fica buscando, ai, eu estou desiludido, eu fiquei desiludido. Irmão, glória a Deus pela desilusão, porque ela foi o sinal visível que Deus tem uma missão na minha e na sua vida. Mas eu me decepcionei. Glória a Deus pela decepção. Sabe por quê? É Deus abrindo os nossos olhos para tudo que Ele tem nas nossas vidas. Dura coisa é viver iludido. Dura coisa é viver do lado de falsidade. Sim ou não? Continua fazendo, Senhor, em nós. Continua, Senhor, manifestando graça e glória sobre as nossas vidas, Pai. Ah, Espírito de Deus, o Senhor tem levantado, Senhor Deus, esta comunidade neste lugar. O Senhor tem levantado, Senhor, a vida do pastor Carlos, da sua família, da sua casa, neste lugar. Estabelece, Senhor, um trono de graça, de justiça, de poder, de palavra, de presença. A tua presença, Senhor, que está além, Senhor, da performance. A tua presença que está além, Senhor, das cadeiras. A tua presença que está além, Senhor, do templo. A tua presença, Pai, que se manifesta em nós e através de nós, por tudo que és. Pai, junta, Senhor, um povo, Senhor, que tem uma missão de transformar, Senhor, a vida comum, a vida simples, Senhor, do lar, a transformar, Senhor, os de dentro, a transformar os do lar, os da casa, Senhor, para que essa, Senhor, seja uma igreja cada vez mais missionária, que os teus filhos alcancem lugares altos em Ti, que tronos, principados e potestades possam cair por terra pelo poder da Tua palavra, Senhor, que a Tua igreja neste lugar, Senhor, é um baluarte, Senhor, para este bairro, para esta cidade, que o Teu nome seja exaltado, que se curve, Senhor Deus, todos os tronos de Dagon, que todas as estruturas religiosas venham se curvar diante da Tua igreja, Pai, porque aqueles que perseguem, Senhor Deus, a Tua noiva, se esquecem, Senhor Jesus, por um instante, que o noivo dela, Senhor Deus, está vivo. Por isso, Senhor, estabelece a Tua graça, o Teu poder, a Tua presença, a Tua palavra, e a vida simples, comum, que nos transforma todos os dias, Pai. Que todos possam sair daqui, Senhor, com a consciência da Tua presença, Senhor, que deseja, Senhor, homens e mulheres de verdade, em nome de Jesus. Quantos concordam com essa oração? Diga assim, amém. Eu creio, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus esta noite, de verdade, julgando essa palavra. Não me julga não, porque senão você vai pecar. Mas julga de verdade essa palavra. Começa a julgar mesmo. Faz o que a Bíblia diz para você julgar, pegar e julgar cada palavra direcionada, cada palavra que o Espírito colocou. Julga de verdade. E fala, Deus, é isso que o Senhor quer de mim? E se for, meu irmão, mergulha nesse lugar. Porque, por mais simples que seja, o Evangelho, ele é profundo. Simplicidade não tem a ver com profundidade. Existem coisas tão profundas na simplicidade, que o que se torna raso,
é o extraordinário. Muitos vivem uma vida depressiva e tiram sua própria vida porque querem viver o extraordinário e deixam de viver o simples dentro de casa. Quantos jovens tiram sua vida por comparação e competição? Porque começam a olhar, comparar e competir. Não, Deus te deu uma identidade de filho, amado. O simples vale. O simples é muito profundo. O simples é o que Deus quer, o que Deus deseja. E o simples não é ser coitadinho, não, irmão. Não é isso, não tem a ver com isso. Simples é ter pouquinha visão, mas nessa visão enxergar só o Senhor. A história diz que Paulo teve muita dificuldade depois de enxergar. Ficou limitada a sua visão. Mas ele nunca mais deixou de enxergar aquele que ele deveria enxergar. Jacó no encontro ficou manquitola, mas nunca mais foi chamado de Jacó, se tornou Israel. Está preparado para a ferida do Senhor? Que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos orando já há alguns dias, nós fizemos um jejum, e no jejum Deus nos deu uma palavra. Nós estamos orando pelos irmãos, para que Deus nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Palavra poderosa, Deus respondendo. Não sabia. Amém, irmãos? Vamos aproveitar que o pastor Tiago está aqui. Quero aproveitar você aqui, meu irmão. Queria que você que quer receber oração no pastor Tiago, ele vai ungir você sobre essa palavra que ele ministrou para nós aqui. Olha só, que coisa poderosa. Para que você tenha força, que você tenha graça, para que você possa praticar justiça, para que você possa amar a misericórdia e para que você possa andar humildemente com Deus. Quantos querem essas três coisas? Então você sai do seu lugar, vem aqui na frente, que nós vamos orar, nós vamos impor as mãos sobre vocês, nós vamos ungir vocês, nós vamos declarar isso sobre a sua vida, porque se Deus falou é porque Ele quer fazer isso na sua vida. Se Deus falou, Ele vai liberar isso sobre você. Então vem aqui na frente, vem receber oração, essa é a oportunidade que você tem de ser abençoado, essa é a oportunidade que você tem de receber nessa noite, graça, unção, poder, capacitação do céu, para você amar praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Oh, Ramalabashara Mahala Malabalabalabas. Oh, Naramarama Shere Mamalamas.